Eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de curtir, que me ajuda muito, e se inscreve no canal caso você goste do Fadel News. E eu quero também falar aqui com vocês sobre um dos meus parceiros favoritos aqui do canal, que é a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC é uma instituição de ensino online super inovadora. Não só você pode fazer os cursos da EBAC de qualquer lugar que você esteja, no seu próprio tempo, então assim, tira a limitação, né, das vezes não ser perto de você, ou você já tem um trabalho e você não tem, né, um tempo assim comercial para você conseguir fazer o curso, você faz no seu tempo. Tem todo um acompanhamento com professores, inclusive os professores da EBAC, todos atuam no mercado de trabalho, então são pessoas que realmente sabem o que você precisa saber para seguir aquela profissão. Eles têm mais de 150 cursos na plataforma que te levam, assim, do zero. Você pode entrar no curso realmente sem saber absolutamente nada e você sai prontinho para já trabalhar com aquilo. E, inclusive, a EBAC tem 2 pós-graduações que são reconhecidas pelo MEC, tá? E por mais que seja uma plataforma online, você não tem aquele sentimento de você estar estudando sozinho, porque você tem acesso ao grupo com todos os outros alunos, além de eventos, tanto físicos quanto online. Então você consegue tirar suas dúvidas, tanto com os professores quanto com os outros alunos, você consegue conversar com outras pessoas que estão fazendo o mesmo curso que você tem uma troca ali com o pessoal. E você também tem acompanhamento individual durante todo o período do seu curso. E tem curso de tudo da EBAC. Você pode fazer um curso de design gráfico ou design de interiores, você pode fazer um curso de edição de vídeo, de roteiro, de fotografia. Você pode aprender a programar, você pode fazer um curso te ensinando como lidar com uma loja online, caso esse seja o seu grande sonho. E até o dia 31 de julho, a EBAC tá com uma promoção. Você consegue pegar um curso de profissão da EBAC 2 por 1. Ou seja, você pega 2 cursos pelo preço de um só. E ainda por cima, se você usar o meu cupom de desconto, que é GABIJULIO, você ainda tem R$200 de desconto para qualquer curso que você queira fazer. Seja para você que tá perdido, não sabe que carreira seguir, ou para você que quer mudar de carreira, ou para você que só quer estudar uma coisa nova, a EBAC tem um curso para você e essa é a sua chance. O link tá aqui na descrição e agora vamos pro vídeo. E essa é uma semana histórica para nós, não é mesmo? Porque nosso digníssimo ex-presidente Bolsonaro está de tornozeleira eletrônica. Apareceu chorando na TV, depois chorou em culto, tá todo choroso ele. Que eu aposto assim que para um homem com uma masculinidade tóxica como ele, deve ser uma coisa difícil, né? Aparecer assim chorando assim publicamente, né? Que ele não é assim, tipo, beleza, homens também choram. Acho que ele deve ser um cara meio assim, ai, homem não pode chorar. Deve estar sendo meio difícil pra ele, né? O que acontece foi o seguinte: o Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do Bolsonaro porque considera que ele está em risco de fuga. Visto o que já aconteceu, né, com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Finalmente eu aprendi o nome dele. Que nos últimos 2 Fadel News eu tava assim, é aquele lá que tá lá nos Estados Unidos. Finalmente aprendi o nome do filho que tá lá nos Estados Unidos. Eu vou esquecer depois de novo, porque pra mim todos eles são a mesma pessoa. Mas o Eduardo Bolsonaro que tá lá nos Estados Unidos, né, que inclusive está sendo investigado e pode ser, é uma possibilidade, fazendo um grande parênteses aqui, porque eu tava falando do Bolsonaro, era pra falar do filho dele depois, mas eu vou fazer esse parênteses. Que saiu várias notícias dizendo que ele pode ser procurado pela Interpol, mas isso é uma hipótese ainda, caso de fato ele seja convocado a depor, ou ele tenha um mandado de prisão emitido, né? Ou enfim, qualquer coisa que faça com que ele seja considerado foragido, a Interpol pode ser acionada para prendê-lo, já que ele está nos Estados Unidos, e aí ele seria realmente considerado foragido, né? Fugido do país, basicamente. No momento, ainda não. Apesar de estar correndo um sério risco de ter o mandado dele cassado, porque ele simplesmente não está aqui no Brasil e não está exercendo com as responsabilidades dele, né? Do mandado dele. E, inclusive, outro parênteses aqui, um colchete dessa vez, que o parênteses já foi, que essa movimentação dele, essa articulação dele nos Estados Unidos pode ser que configure em outros crimes também, tá? Porque, basicamente, assim, tem relatos de que o Eduardo Bolsonaro estaria se reunindo com líderes da extrema-direita dos Estados Unidos, né, etc. E aí estão falando que se essas ações dele forem usadas para descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro, tipo, se ele ficar falando assim, a eleição foi roubada, que é esse papo que os bolsonaristas têm, isso pode ser considerado como ato de traição à pátria, se provado que há colaborações com agentes externos para prejudicar os interesses nacionais.
Também pode ser incitação ao crime, associação criminosa internacional e conspiração. Basicamente, essa conspiração é a conspiração contra a soberania do Brasil. Enfim, pode ser que dê mais problemas pra ele, né? Por enquanto, ainda não tem problema nenhum. Só o mandado dele que muito provavelmente vai ser cassado. Mas as outras coisas todas no futuro, pode ser que são hipóteses. Mas enfim, voltando agora pro pai. Aí o Bolsonaro pai, né, foi tipo uma prisão domiciliar, mas não exatamente, porque ele pode sair de casa. Ele pode sair de casa das 7 da manhã até às 7 da noite. Das 7 da noite até às 7 da manhã, ele tem que estar em casa e ele fica chamando a tornozeleira eletrônica para eles conseguirem monitorar, porque eles consideram que ele está em risco de fuga. Por causa, enfim, de toda essa movimentação, principalmente, né, do Eduardo lá nos Estados Unidos e tal, a galera começou a achar que ele poderia fugir do país. E aí também rolou um estresse aí, porque o Alexandre de Moraes colocou medidas restritivas ao Bolsonaro. Por exemplo, ele não pode usar as redes sociais. Só que essas coisas dele não pode usar as redes sociais é uma coisa assim, fala que não só ele não pode usar as redes sociais, como terceiros também não podem usar por ele. E aí ele deu uma entrevista, e aí essa entrevista foi postada nas redes sociais, falou, opa, não pode. E aí tava correndo o risco dele ser preso. E aí foi aí que o Bolsonaro apareceu chorando, inclusive. Ele, ai, vou ser preso. Aí a defesa do Bolsonaro falou, me diz, então, o que a gente pode ou não pode fazer, porque a gente não ficou claro, ele não postou, né? Quem postou foi, sei lá, a rede lá, enfim, outra coisa postou. E aí a gente quer saber, ele pode dar entrevista, ele não pode dar entrevista? E aí o Bolsonaro disse que enquanto ele não soubesse, ele ia ficar calado, que é um favor que ele faz a todos nós, né? Mas enfim, o Alexandre de Moraes não decretou a prisão do Bolsonaro, só deu tipo uma advertência, falou não pode ter rede social, mas disse que ele pode sim dar entrevista. Basicamente os advogados do Bolsonaro falaram assim, ai cara, a gente não sabia, né? A gente não tá tentando infringir nada, nem burlar nada, enfim, a gente só tá tentando entender. Então, por enquanto, o Bolsonaro está solto, chorando muito pelos cantos, porém solto. Quer dizer, 12 horas do dia ele tem que estar em casa, mas por 12 horas ele pode dar uma voltinha. E já que a gente tá falando aqui sobre essas coisas todas de política, né, e a gente tava falando dos Estados Unidos, vamos falar do que tá acontecendo nos Estados Unidos? Vocês se lembram que no último Fadel News eu expliquei pra vocês o que estava acontecendo em relação ao Trump e a tal da lista de clientes de Epstein. Lembram-se disso? Que tá rolando muito conflito entre os próprios membros do MAGA, que é como se fosse o bolsonarismo dos Estados Unidos, né? Ele é esse chamado de MAGA, porque grande parte dessa fanbase, grande parte da fanbase do Trump é baseada nesse negócio dessa grande teoria da conspiração do Jeffrey Epstein e do Deep State, né, que eles dizem que são as pessoas que controlam realmente o governo e que essas pessoas são todas pedófilas e que Jeffrey Epstein era uma pessoa que movimentava isso, fazia parte disso, né? Isso é a base do movimento trumpista nos Estados Unidos. Aí o Trump entrou no poder, pequena parênteses caso você não tenha visto outro vídeo, né? Eu tô fazendo uma pequena explicação aqui só pra caso você não tenha visto outro vídeo, né? O Trump entrou no poder, as pessoas começaram a cobrar desses arquivos serem liberados, não libera, não libera, não libera. E quanto mais ele diz para as pessoas ficarem quietas e pararem de falar disso, mais as pessoas falam disso, porque as pessoas estão putas. Inclusive não só as pessoas que não gostam do Trump, mas as pessoas que fazem parte da fanbase do Trump. E aí rolou várias coisinhas, né? Uma dessas coisinhas foi o Trump dizer que não existia essa lista de clientes. Vocês se lembram? Eu falei disso no último Fadel News. Ele disse que não existia lista de clientes, que foi uma fake news bolada pelo governo de esquerda, muitas aspas no esquerda, dos Estados Unidos anterior, tipo Biden. Então, qual foi a grande surpresa de todos quando o Wall Street Journal essa semana publicou uma matéria dizendo que sim, existe a tal da lista de clientes e que o Trump está nela e que o Trump foi avisado que estava nela. O que o Wall Street Journal disse é que a procuradora, que é a Pam Bondi, que trabalhou no governo Trump, ela falou pro Trump que o nome dele aparecia diversas vezes em vários documentos relacionados ao caso do Jeffrey Epstein. Que aqui, com toda sinceridade, não é nenhuma grande surpresa para todo mundo. Tá rolando, se você entrar, por exemplo, no Twitter, agora, provavelmente nesse exato momento, inclusive, tá lá, bem grande, nos Trending Topics, tá? Trump pedófilo. E se você clicar ali, você vai ver várias fotos do Trump com o Jeffrey Epstein e várias garotas adolescentes. Algumas, assim, que
adolescente que você nem sabe direito se é adolescente mesmo, sabe? Sim, umas meninas bem novinhas mesmo. Várias fotos deles com essas meninas em volta, abraçados, enfim, segurando as meninas. Não só isso. Então, assim, o fato do Trump estar nessa lista não é uma grande surpresa. Apesar de que isso, por si só, tá, não configura em nenhum crime. Não significa necessariamente que ele teve relações com pessoas menores de idade, principalmente nos Estados Unidos, que a idade de consentimento na maioria dos estados é realmente 18 anos. Não significa necessariamente isso. Não significa que ele está sendo imputado de nenhum crime. Mas é definitivamente muito ruim para a imagem dele, justamente porque ele construiu grande parte dos seguidores que ele tem baseado nessa narrativa de que Jeffrey Epstein era um maluco e que ele estava trabalhando com a esquerda dos Estados Unidos e que eles eram todos pedófilos e que eles controlam os Estados Unidos e que o Trump não consegue fazer as coisas porque eles não deixam eles fazer as coisas. O Trump disse que vai processar o Wall Street Journal, que eles estão fazendo mentiras, eles estão fazendo calúnia com o nome dele, que vai haver um processo. Só que aqui a gente tem que pensar que, assim, o Wall Street Journal é um jornal muito grande, muito conceituado. Dificilmente eles publicariam uma matéria dessas se eles não conseguissem, de fato, provar o que eles estão falando, né? Mas também um processo desse demoraria muito tempo. Além disso, um pouco antes do Wall Street Journal postar essa notícia da lista de clientes, mais ou menos uma semana antes, eles postaram uma outra notícia. Eles diziam que, para o aniversário de 50 anos do Jeffrey Epstein, foi feito um livro com várias declarações de vários amigos. E nesse livro tinha uma carta assinada pelo Donald, que incluía um desenho explícito de uma mulher nua e com a assinatura Donald como se fossem pelos pubianos. E tinha como se fosse um poeminha escrito ali no desenho, né? E era um poeminha que dizia que eles tinham coisas em comum e que eles tinham segredos e que ele desejava pro Jeffrey que todo dia fosse um outro segredo maravilhoso. E aí aqui, baseado em todas as coisas que o Jeffrey Epstein estava sendo acusado, né? Você ter uma carta ali de aniversário dizendo que vocês têm coisas em comum e falando de segredos é uma coisa que não pega muito bem, né? Sobre essa matéria, o Trump falou que ele nunca, e aqui eu vou falar exatamente como ele falou, porque ele falou de um jeito estranho, tá? Ele nunca escreveu um desenho na vida dele, que isso não é o estilo dele. E ele usou a palavra escreveu, meio esquisito. Mas isso dele dizer que ele não desenha é facilmente, assim, provado como mentira, porque, na verdade, já tiveram desenhos dele que foram leiloados. Inclusive, esse desenho que tava ali no livro de aniversário de Jeffrey Epstein, ele é descrito, porque a gente não tem acesso a ele não foi publicado em nenhum lugar, ele só foi descrito pelo Wall Street Journal, né? Ele é descrito como um desenho feito com uma caneta preta específica, que é uma caneta um pouquinho mais grossa, pelo que eu entendi. E os desenhos que foram leiloados, inclusive, do Trump, são feitos com o mesmo tipo de caneta. E vários desses desenhos foram leiloados, é uma coisa pública, sabe? Todo mundo sabe. Então, assim, isso lá nos Estados Unidos está pegando fogo, tá? Sim, tá ficando muito feio pro Trump, principalmente com os seguidores dele, porque com a oposição, né, a maioria das pessoas já meio que imaginava que ele fosse estar nessa lista mesmo, porque eles eram muito próximos, eles eram muito amigos, e por mais que o Trump diga que eles se afastaram porque ele descobriu que o Jeffrey era um cara super esquisito, sim, eles foram amigos por muitos e muitos e muitos anos mesmo. E tem muitas coisas que o Trump já falou sobre o Jeffrey Epstein, gravadas inclusive. Mas isso tá pegando muito mal com a fanbase do Trump. E, enfim, né, tá ruim pro Trump, tá ruim para outras pessoas também, né? Como o CEO dessa empresa bilionária. Basicamente, teve um show em Boston, nos Estados Unidos, né? Do Coldplay. E aí eles fazem uma coisa, tipo assim, gravando casaizinhos, sabe? Mostrando no telão. Um desses casaizinhos que eles mostraram no telão era nada mais, nada menos do que o CEO da Astronomer, que é uma empresa bilionária, chamado Andy Byron, com nada mais, nada menos do que a chefe do RH da mesma empresa, a Christine Cabot. E os dois estavam traindo os seus parceiros naquele show. E assim, a cena é maravilhosa, porque eles veem que eles estão no telão e aí eles imediatamente abaixam.
o que gerou infinitos memes. E é claro que o Andy já não é mais CEO, né? Saiu, ele pediu demissão. Já foi posto uma outra pessoa no lugar dele. A mulher do Andy, inclusive, foi relatado que já tá pedindo divórcio, tirou o sobrenome dele das redes sociais. E aí foi assim que os esposos descobriram a traição, porque viralizou um vídeo do Coldplay. E aí eu digo mais, tá? Porque não acabou essa história ainda. Vocês querem ouvir a parte mais absurda disso? É que, aparentemente, o Andy teria falado que ele queria processar o Coldplay por essa exposição e invasão de privacidade. Meu anjo, você está num espaço público, divo. Público. Ainda mais nos Estados Unidos, em que não existe lei de direito de imagem. Assim, qualquer um pode te gravar em qualquer momento e postar na internet e foda-se, que é diferente do Brasil, por exemplo, que isso não pode acontecer. Se você postar alguma coisa de alguém, essa pessoa de fato pode te processar se você não tiver o direito de estar postando aquilo, né? Nos Estados Unidos isso nem existe. Nem existe. Você está num espaço público, divo. Sabe quem tá errado nessa história? Você, de estar traindo a sua esposa. Que loucura! Querer processar o Coldplay. Sim, acho que o Coldplay poderia ser processado por outras coisas, tipo por músicas horrorosas. Eu detesto Coldplay, gente. Odeio Coldplay. Mas assim, definitivamente não, porque você decidiu trair a sua esposa. E aí você perdeu o seu emprego por causa disso. São as consequências das suas escolhas. Uau, que conceito. Que coisa louca descobrir que o Coldplay não tem culpa disso. A única culpa é você e o seu gosto musical terrível. E agora vamos falar dela, da diva. Cadê? A Sister Hong, ou traduzindo para português, Irmã Vermelho. Essa história, ela é assim maravilhosa, tá? E ele é um homem de 38 anos com o sobrenome de Jiao, que se vestia de mulher e enganava outros homens nas redes sociais. Então aí a gente tá falando, né, do WeChat, por exemplo, as redes sociais da China. Ele tinha esse perfil que se chamava Hongji, que traduz aí pra Sister Hong, ou Irmã Vermelha, né? Usava peruca, se maquiava, usava filtro, colocava roupas femininas e marcava encontros com esses caras. Ele dizia que ele era uma mulher recém-divorciada ou às vezes que estava traindo o marido. Gravava vídeos e passava um modulador de voz para ficar com a voz mais feminina e marcava encontros com esses caras. E aí ela pedia para que quando esses homens fossem visitá-la, né, que eles levassem presentes. E aí esses presentes podiam ser tipo frutas, era super comum serem frutas, que na China aparentemente é uma coisa meio de luxo, assim, é uma coisa que é um pouco cara, tá? Eu vi muita gente falando, na Ásia, o pessoal não entende que na Ásia são artigos de luxo. Nem em todo lugar na Ásia, a gente vai pra Tailândia, vai pra Indonésia. Tem fruta em tudo quanto é lugar. Mas aparentemente na China é uma coisa que é um pouco mais cara mesmo. Então ele pedia presentes de tipo frutas ou leite, comida, verduras, óleo de cozinha até. Assim, coisas que não são, assim, uau, super artigos de luxo, assim, mas que pequenos presentes. Pra ter essa coisa de ser realmente como se fosse um sexo grátis. E aí, quando esses homens chegavam no apartamento dela, né, ela estava gravando esses encontros, tá? Ela estava gravando. E aí, claro que alguns homens logo percebiam, né, quando chegavam, que se tratava de um homem e iam embora, mas outros ficavam. E, de fato, tinham relações ali com a Sister Hong. Inclusive, é dito que alguns desses homens voltaram outras vezes, não foram uma vez só. E aí, aqui, não fica muito claro, né, se esses homens entendiam se tratar de um homem ou não, né? Muita gente fala que muitos percebiam sim que era um homem, que era difícil não perceber. Alguns dos homens, eles eram mais novos, mais inexperientes, então que podia ser que eles não percebiam, porque eles deixavam meio que a Sister Hong controlar ali a situação, né? Esses vídeos depois, eles eram vendidos em grupos privados por em torno aí de 150 yuans. Me deram aqui em euro. Na notícia tá em euro, tá 19 euros. Alguém faz essa conta aí pra mim, por favor. E aí o público podia assinar, fazer uma assinatura e tal, e assistir esses vídeos. E aí, assim, essa história, ela tava aí no subsolo da internet chinesa, assim, por muito tempo. Até que
agora em julho, começaram a vazar alguns desses vídeos. Mostrava o homem levando, tipo, melancia, peixe, presentes e tendo relações com a Sister Juan. E aí, o que acontece é que algumas dessas pessoas se reconheceram, né, nos vídeos. E aí entraram em contato com a polícia, porque eles nem sabiam que eles estavam sendo gravados. E começou a rolar também, assim, rumores de que teriam, assim, 1.600 vítimas da Sister Juan. Que seriam 1.600 homens. A polícia fala que esses números são inflados, são sensacionalistas, que não chega a ser tudo isso, mas que tá, assim, na casa dos centenas, tá? Até agora, a polícia identificou 237 vítimas. Mas, como existem, de fato, mais de 1.000 vídeos vendidos, pode ser que esse número aumente ainda, mas é claro que, assim, né, teve homens que repetiram, etc, enfim. Não significa necessariamente que 1.000 vídeos igual a 1.000 vítimas. E aí teve vários rumores em relação a isso. Tinha gente dizendo que a Sister Juan tinha HIV e que ela tava, na verdade, querendo passar HIV pra essas pessoas, mas aí falaram que já fizeram testes e que não tem nada disso. O grande crime aqui é filmar o ato sexual e divulgá-los sem o consentimento da vítima. Esse é o grande crime, né, que o Giao vai ser provavelmente condenado. Por enquanto ele tá detido por distribuição de material obsceno e violação de direito de imagem, e talvez ele ainda seja preso por prostituição, porque é ilegal na China. Eles ainda estão tentando estudar se essa coisa de ter troca de presentes poderia ser qualificado como prostituição. E aí, assim, é um show de horrores, virou um grande meme, mas foda pra esses homens, né, que tiveram tudo isso gravado sem o consentimento deles e ainda tiveram esses vídeos vendidos. Eu espero que façam logo um filme disso, tá? Porque vai ser fenomenal. E aí aqui eu quero terminar esse vídeo falando sobre a agravação da crise humanitária em Gaza. Desde março desse ano, né, Israel fez um bloqueio total a qualquer tipo de entrada de ajuda humanitária em Gaza. Isso inclui medicamentos, isso inclui comida. As pessoas em Gaza estão passando fome e, oficialmente, nós já temos pessoas morrendo por inanição em Gaza. Só nas últimas 24 horas que eu tô gravando esse vídeo, 10 pessoas morreram por inanição, por falta de comida em Gaza. E dessas 10 pessoas, 8 eram crianças, né? Até agora, os números de mortos confirmados por inanição são de 111 pessoas. É claro que, justamente por ter esse bloqueio, a gente não tem acesso a todas as informações. Com a ausência de ajuda humanitária entrando em Gaza, esse número vai aumentar. Foi divulgado, inclusive, pela ONU recentemente, que nunca antes na história foi visto isso, então que não existe nenhum nome exatamente para esse tipo de genocídio que Israel está fazendo em Gaza, de simplesmente matar as pessoas por fome dessa forma. Gaza está em um colapso humanitário. E a gente já fala disso há tanto tempo que precisa ser feito algo agora ou todas as pessoas vão morrer. Precisa ser feito algo agora. É isso que a gente está assistindo nas últimas semanas. Com tudo que está acontecendo no mundo, a gente vai assistir uma população inteira sofrer um genocídio por morte de fome, enquanto os líderes do mundo não fazem nada. Surreal isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um unicórnio muito bem informado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!